pessoal, tudo bom? Professor Flávio aqui, iniciando mais uma live de matemática voltada para o ensino médio. Na aula anterior nós vimos logaritmo, não foi isso? Hoje nós vamos ver progressão, tá? Dando mais ênfase aí em PA, que é a chamada progressão aritmética. É uma matéria simples, tá? Na maioria das vezes também, para quem sabe fazer os cálculos, domina as 4 operações matemáticas, é um tipo de matéria, é uma matéria simples, tá? Bem simples, eu acho que até mais simples do que o logaritmo que vocês viram na aula anterior. Lembrando que vocês estão numa live, ou seja, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar que eu estarei aqui, tá? Estarei de plantão para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Lembrando que nas aulas de matemática é importante que vocês não levem dúvidas, tá? Não carreguem as dúvidas com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, por mais que os slides eles sejam bastante explicativos, tendo dúvida podem perguntar que nós iremos tirar essas dúvidas de vocês, até porque a cada aula que vai passando, mais próxima vai ficando a avaliação de vocês, tá? Então vamos lá, progressão aritmética, PA. Definições de progressão aritmética. Geralmente você não vai ver muito essa expressão, tá? Progressão aritmética. Você vai ver mais PA, que é progressão aritmética, e PG, que é progressão geométrica, tá? Existe uma diferença entre as duas. A PG, ela é um pouco mais complexa, tá? Um pouco mais complexa do que a PA, que é a progressão aritmética, que vocês irão ver agora. Lembrando também que é importante que, por mais que a quantidade de exercícios que vocês vejam nas lives sejam poucas, matemática é prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica naquela matéria, né? Na matéria proposta. Então, eu sempre digo isso para vocês, já avisei durante as aulas do Fundamental 2, vou repetir agora nas aulas de ensino médio, tá? Por mais que de repente vocês vejam uma quantidade pequena, né? Pouca quantidade de exercícios, porque nós temos uma live, essas lives elas têm tempo de duração. Busquem mais conhecimentos, seja pela internet, seja por algum livro didático que vocês tenham. PA é matéria do primeiro e do segundo ano, tá? Então, em qualquer livro que vocês procurem de matemática e voltadas para a matéria do primeiro e do segundo ano, vocês vão encontrar PA, que é a progressão aritmética. Então, vamos lá às definições, tá? As sequências numéricas são muito importantes. Observe alguns exemplos de sequências. Então, a primeira nós temos aí, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Então, se vocês pararem para ver, a PA que está sendo colocada aí, a progressão aritmética, você vai acrescentando um número a cada quantos números? A cada 4. Por quê? 0, 4, 4 mais 4 dá quanto? 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. E aí, se vocês repararem, tem ali as reticências, tá? Essas reticências, elas vão te dar a ideia de que nós estamos numa progressão aritmética, numa PA, que nós denominamos de PA infinita, tá? Ou seja, é uma sequência onde cada elemento, a partir do segundo número, é igual ao anterior acrescido de 4 unidades, tá? Aí está sendo colocado um exemplo do 4, tá? Mas seria mais simples ainda, por exemplo, se eu coloco uma sequência assim de PA. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Depois da vírgula, eu coloco as reticências. Eu digo que é uma progressão aritmética, tá? É uma sequência onde cada elemento, a partir do segundo, é igual ao anterior, acrescido de quantos números, nesse caso? 0, 5, 20, 25, 30, 35 e assim sucessivamente. Acrescido de 5 unidades. O segundo ali, se vocês prestarem atenção, não é que ele seja mais complexo, tá? Mas vocês têm que prestar um pouco mais de atenção, porque como eu já expliquei, inclusive em lives anteriores, eu tenho uma sequência aí de que 0, 1,
4, 9, 16, 25, 36, 49 e 64, quando você bate os olhos nessa sequência aí, o que vem à cabeça de vocês, tá? Eu tenho uma PA aí de sequências de números, ó, é uma sequência dos quadrados dos números naturais, tá? O que são números naturais? Recapitulando aí um pouquinho também as aulas de fundamental. Números naturais são números inteiros, tá? Ah, professor, números naturais, números inteiros, tem como o senhor resumir isso daí um pouco melhor pra gente? Claro, é todo número inteiro, ou seja, que não seja fracionado, que não seja um número com vírgula. Tá? Então, nós classificamos esses números aí como números naturais ou números inteiros também. Por que eu digo que é uma sequência de números dos quadrados? Porque olha só, quadrado de zero, qual é a raiz quadrada de zero? Zero. O que são números quadrados, pessoais? Quadrados de números naturais. Tá? São aqueles números que multiplicados por ele mesmo, você chega num determinado valor. Então, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é 1 porque 1 vezes 1 dá 1. A raiz quadrada de 4, quanto é que é? 2, porque 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, ou seja, o 2 multiplicado por ele mesmo, você vai chegar a 4. Raiz quadrada de 9, quanto é que é? A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 multiplicado por ele mesmo, ó, 3 ao quadrado, ou 3 vezes 3 vai dar 9. A de 16, quanto é que é? 4, porque a raiz quadrada de 16 são 4. Por quê? 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4 dá 16. A de 25, qual é a raiz quadrada de 25? 5, porque 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5, que dá 25. A de 36 são 6, por quê? 6 ao quadrado, ou seja, 6 multiplicado por ele mesmo, 6 vezes 6, você vai ter 36. 49, 7, porque 7 ao quadrado, ou seja, 7 vezes 7 dá 49. De 64, 8, porque 8 ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8 vai dar 64. Vamos colocar hipoteticamente que eu tivesse ali também o número 81. 81 também é um número que você poderia dizer que é uma sequência de números quadrados. Por quê? 81, a raiz quadrada de 81, quanto é que é? 9, porque 9 ao quadrado, ou 9 vezes 9, vai dar quanto? 81. E de repente, se fosse numa prova, eu poderia colocar até o número 100. Aí, 121, 169, 196, 225, porque todos esses números que eu falei são números em que é uma sequência de números quadrados, tá? Quadrados de quais números? Dos números naturais, ou seja, de números inteiros. Eu poderia colocar uma sequência também só de números primos, tá? Por exemplo, tá? Que aí vocês têm que tomar cuidado nessa informação também, principalmente quando nós estamos falando de PA, porque as pessoas, às vezes, elas tendem a achar, elas tendem a pensar que quando você fala em números primos, você só está falando de números ímpares. Isso é uma inverdade. Por quê? O número 2, ele também é um número primo. Lembram disso? Aí vamos recapitular aí. O que são números primos? Pegando aí o gancho dentro das raízes quadradas, tá? Números primos são aqueles números que só são divisíveis por eles mesmos para dar o quê? Número natural, tá? Então você teria aí o número 2, por exemplo. Não existe dividido por 1, existe. Então 2, ele só pode ser divisível por quem? Por ele mesmo. 2 dividido por 2, 1. E aí você vai ter uma sequência de 1. Depois do 2 nós temos o 3, por quê? 3 dividido por 2, você não vai ter número natural. 3 dividido por 2, você vai ter 1,5. Então, o número 3, para você ter um número natural, só sendo dividido por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. Depois nós temos o 5. 5 dividido por 2 não vai dar número inteiro, vai dar 2,5. Então, o número 5, para dar um número natural, só sendo dividido por ele mesmo, que vai dar 1. Então, nós teremos aí, nos primeiros números, que também seria uma sequência infinita,
Se nós fôssemos colocar aí os números primos, seria o quê? 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 não, porque 9 é divisível por 3, tá? Depois do número 5 e 7, nós só teremos o número 11, depois o número 13, depois o 17 e assim sucessivamente, tá? Eu estou explicando isso daí porque eu posso colocar uma PA também só representada por números primos, ok? Continuando aí, ó. As sequências numéricas são muito importantes. Observe alguns exemplos de sequência. Olha aí, ó. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, que também, depois da vírgula, eu coloco reticências, ou seja, seria uma quantidade de números infinitos, tá? É uma sequência onde cada elemento, a partir do terceiro, é igual à soma dos dois anteriores. 0, 1, 1, 2, 3, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21 e assim sucessivamente. Tá dando para entender? Deu para entender? Isso daí de repente fica um pouco mais complexo. Não é que vocês não entendam a disciplina. É porque isso daí vai exigir um pouco mais de concentração. Tá? Nos primeiros exemplos que foram dados, às vezes no segundo exemplo que está sendo dado, no terceiro, você já consegue entender. Nesse daí não, vai ser o acréscimo sempre do quê? A soma dos dois números anteriores. Tá? E aí você teria uma sequência infinita também. Preciso colocar muitos números? Não. Desde o momento em que já esteja sendo exemplificado, esteja sendo mostrado para vocês dentro de uma PA, que aquilo dali é uma sequência, nesse caso aí, a soma dos dois números anteriores, você já consegue defini-lo. Logo embaixo, nós temos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, vírgula, infinito também, porque está sendo representado por reticências. É uma sequência onde cada elemento, a partir do segundo número, é igual ao dobro do anterior. Então, ó, 4, dobro de 4, 8, dobro de 8, 16, dobro de 16, 32, dobro de 32, 64, dobro de 64, 128 e assim sucessivamente, tá? Eu acho que até aqui vocês não estão tendo dificuldade em entender progressão aritmética, que é a famosa, né, PA. Até aí tranquilo? Alguma dúvida? Acho que não, acho que está bem explicado aí para vocês, tá? Progressão aritmética, que é a PA, prestem atenção na PA, que é a progressão aritmética, para depois vocês não fazerem, por favor, confusão com PG, que é a progressão geométrica, tá? E dentro da própria PA, que é a progressão aritmética, vocês vão ver alguma coisa aí voltada para função, tá? Então, se a gente está batendo tanto em função, vocês já começam a partir do pressuposto de que provavelmente na avaliação de vocês, vocês vão ter exercícios voltados para função, que é aquilo voltado mais para x e y. Lembram disso? Vocês vão lembrar aí de sistema cartesiano, que nós estamos vendo inclusive desde a primeira aula, tá? Aí vem a definição de progressão aritmética, PA. É toda a sequência de números na qual a diferença entre cada termo, a partir do segundo, que está sendo explicado desde o primeiro exemplo, tá? E o termo anterior é constante. Essa diferença constante é chamada razão da progressão e é representada por R, tá? Então, ó, recapitulando também aquilo que já foi explicado para vocês anteriormente, a geometria também, mas a álgebra, ou seja, eu acho que todo conceito matemático, principalmente voltado para o ensino médio, você vai ter sempre a letra, ela sempre vai ter uma função muito importante para você fazer a desenvoltura de alguns exercícios matemáticos, tá? Isso daí é importante que, de certa forma, vocês decorem que a razão
da progressão é sempre representada pela letra R, tá? A sequência, ó, prestem atenção aí, ó. 2, 7, 12, 17. Bem simples para vocês entenderem essa daí. Por quê? Qual foi o exemplo que eu dei anteriormente para vocês? 0, lembram disso? 5, 10, 15, 20, 25, 30 é uma sequência de 5. Nesse caso aí, ó, se vocês olharem, 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 5, 22. E assim sucessivamente, tá? É uma PA. O que é PA? PA é abreviação de progressão aritmética infinita de razão 5. Lembrando mais uma vez, por que está sendo colocada aí como infinita? Isso é importante também. É colocada como infinita porque eu tenho as reticências, tá, pessoal? De razão 5, em que A1 é igual a 2 e R é igual a 5. Essa PA crescente, ou seja, razão positiva, tá? Ou seja, se fosse uma PA decrescente, você teria uma sequência de números o quê? Provavelmente negativo, em que os números eles iriam diminuir ao invés de aumentar, tá? Até aí tranquilo? Alguma dúvida? Acho que não, acho que está dando para entender numa boa o que vem a ser PA. Por mais que, de repente, dentro dessas informações que estejam sendo dadas a respeito de PA, surjam alguns exercícios um pouco mais complexos, se apeguem a isso, tá? A galera que tem um pouco mais de dificuldade, pô, entendi o que é PA. Pegou o embasamento principal, depois, por mais que torne-se um pouco mais complexa a informação voltada para PA, vai ser uma matéria um pouco mais simplória para vocês entenderem por quê. O embasamento da matéria, vocês estão conseguindo entender numa boa, tá? A sequência, aí prestem atenção, ó. 20, 10, eu já diminuí, ou seja, é decrescente, 0, menos 10, menos 20, menos 25, menos 30, tá? Aí, olha só, eu tenho uma sequência aí de números o quê? Negativos depois do zero, não é isso? Então, olha só, é uma PA de 7 termos de razão menos 5, não é isso? Em que A1 é igual a 20 e R é igual a menos 20, a menos 5. Essa PA a gente pode classificar como o quê? Uma PA decrescente, como eu já expliquei para vocês, tá? Por que é decrescente? Ah, professor, mas eu só estou vendo aumentar ali 10, 20, 25, 30. Você está vendo aumentar? Não. Antes dos números você tem o sinal de menos, tá? É como se fosse uma dívida que fosse aumentando, ou seja, você fosse ficando cada vez com menos dinheiro, por exemplo. Tá? Aí, de repente, seja importante que vocês recapitulem ou que vocês relembrem um pouquinho aquela regra de sinais que é muito usada dentro das equações do segundo grau. Tá? Lembra, por exemplo, menos 3 com menos 2. Menos 3 com menos 2, se eu tenho dois números negativos, menos 3 com menos 2, eu somo e conservo o sinal. Menos 3 com menos 2 vai dar menos 5. Outro exemplo que é importante que vocês lembrem aí é quando você tem números de sinais opostos. Quando nós temos números de sinais opostos, o que é que nós fazemos dentro do conhecimento matemático? Nós fazemos o processo de subtração e mantemos o sinal do maior número. Por exemplo, menos 7 com mais 4. Menos 7 com mais 4 vai dar menos 3. 7 é maior do que 4 e 7 é negativo. Subtraio e mantenho o sinal do maior número. Menos 5 com mais 10. Eu vou ter 5, porque 10 é maior do que 5. Eu subtraio e mantenho o sinal do maior número. Isso daí é importante, principalmente quando nós formos aprofundar o conhecimento voltado para progressão aritmética, que é a PA. A sequência 2, 2, 2,
não usei reticência aí, ó. É uma PA de 4 termos de razão 0, em que A é igual a 2 e R é igual a 0. Por quê? Ela é uma constante, eu não adicionei nada. Essa PA é constante, pois R é igual a 0. E eu poderia dizer também que é uma PA infinita ou é uma PA finita, pessoal, nesse caso. É uma PA finita, porque eu não tenho uso de reticências aí. Certinho? Continuando. A sequência 1, 3, 8, 15, 27 não é uma PA, pois A1 mais 2 e A3 igual a 2 mais 5. Suponha que você deseje se exercitar correndo no calçadão da praia de Copacabana. No primeiro dia, você só consegue correr 500 km e a partir daí passa a correr cada dia 50 a mais que no dia anterior, tá? Nesse caso aí você não tem uma representação de PA. Deu para entender? Porque a progressão aritmética ela é colocada numa constância, tá? E aí nessa somatória aí ficaria uma coisa um pouco mais complexa. Observe a tabela contendo os dados da sua evolução física, tá? Então, ó, a suposição que foi dada como a problemática do exercício anterior é a seguinte, ó. Primeiro dia você correu 500 km, segundo dia mais 50, 550, no terceiro dia mais 50 vai a 600, no quarto dia mais 50 dá 650, no sétimo dia mais 50 daria 700 e no sexto dia mais 50 que daria 750 metros. Note que a distância que você correrá num determinado dia é obtida somando-se o quanto você correu no dia anterior por uma constante de 50, chamada a razão da PA. Qual seria a razão dessa PA aí, se fosse mostrada ali entre parênteses? A razão da PA seria de 50. Bem simples aí, estamos trabalhando só com números redondos, estamos trabalhando só com números naturais. Acho que o entendimento até aí está de boa. Lei do termo geral da PA. Uma sequência numérica só fica determinada quando conhecemos sua lei de formação, ou seja, quando é obtida uma expressão matemática que permita calcular diretamente cada um dos seus termos, tá? Geralmente na PA, nessa primeira fase que nós vimos aí da PA, bem simples, eu acho que todo mundo conseguiu entender, e tem que ter uma sequência de expressões matemáticas para você conseguir achar a razão da PA. A partir de agora, toda PA genérica que não se conhece os termos será tratada por A, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Lembrando mais uma vez que a gente tem que trabalhar com letras também. Eu sei que quando nós começamos a trabalhar com letras, vocês, alunos, demonstram uma certa resistência. Eu entendo, mas eu tenho que explicar isso para vocês didaticamente. Ah, vai cobrar só com letras na prova? Provavelmente não, até porque vocês, alunos, gostam de números, não é isso? A galera que gosta de matemática aí. Vamos observar as PAs. Olhem os exemplos que nós temos. 2, 4, 6, 8, 10. A razão, 2. Né? Vamos ver outra sequência aí que tenha só números. O resto aí são as explicações que nós temos. Ó. 2, 4, 6, 8, 10 e aí infinitamente. Tá? Vejam uma sequência de 2 aí. Na outra, nós temos 2 mais 1, né? E depois 2 vezes 2, que vai dar 4. Essa informação aí, dei uma segurada, como aconteceu nos logaritmos que vocês viram no log na semana passada ou na live anterior. Dei uma segurada nessas outras informações aí, porque torna-se um pouco mais complexo e não tem a necessidade de vocês entenderem tudo com relação a isso. Basta vocês baterem o olho ali na PA que está sendo colocada. 2, 4, 6, 8 e 10, a razão vai ser 2. Certo até aí? Propriedades da PA.
Numa PA, um termo é a metade da soma dos termos anteriores e posteriores. Na PA, 2, 5, 8, 11, 14, note que 5 é igual a 2 mais 8. 2 mais 8 igual a 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. No outro exemplo, ó, a de 8, 5 mais 11. 5 mais 11 igual a 16. 16 dividido por 2, 8. E na terceira, aí vocês têm 8 mais 14. 8 mais 14, 22. 22 dividido por 2 vai dar 11, tá? Que seria a razão entre as PAs. Equidistância dos extremos. Em qualquer PA finita, tá? Ou seja, de uma quantidade limitada, podemos observar que a soma de pares de termos equidistantes é sempre o mesmo, tá? Como foi dado o exemplo lá do número 2, tá? Termo média da PA. O termo médio de uma PA é a metade da soma dos termos extremos. Aí vocês têm a PA, ó, 3, 7, 11, 15, 19, ou seja, 11 é o termo do meio e 11 é a somatória de quê? 3 mais 19, que vai dar 22, dividido por 2, que vai dar o quê? 11. Então, 11 é o termo do meio da PA proposta. Soma dos termos de uma PA. Também é um pouquinho mais complexo, mas é fácil também. Ó. A fórmula para encontrarmos a soma dos termos de uma PA, né, dos números naturais aí, ó, dado em letras também, fazemos a adição das parcelas, né, que está sendo mostrada aí, que também vou deixar isso daí para uma live anterior, numa live posterior, que nós formos aprofundar o assunto voltado para PA. Para que isso daí? Para não ficar informação demais dentro de uma mesma live, dentro de uma mesma informação, em que a tendência é explicar a vocês e acabar confundindo um pouco a cabeça de vocês, né? Confundindo um pouco o conhecimento de vocês. Eu só estou colocando na live aqui porque faz parte para vocês saberem um pouquinho aí da parte teórica. Eu não vou cobrar isso daí na prática, não. Fiquem tranquilos. Associação de PA e função afim. Tá? Função, porque nós estamos falando de função, que é aquele desenho gráfico que é colocado dentro do sistema cartesiano. Toda PA representa uma função de domínio, nesse caso aí domínio representado por D, 1, 2, 3, 4 números naturais. E de contradomínio, o conjunto dos números reais. O conjunto imagem é I, representado pela letra I, que aí também está sendo representado em letras. Os pares, que está sendo colocado aí, ó, representam pontos alinhados no sistema cartesiano ortogonal, em que o eixo X é agora os índices ordinais dos termos da PA, 1, 2, 3, 4 e infinitamente. E as imagens são os termos da PA, que está sendo colocado aí, sobre o eixo que agora não é mais Y e sim A. Vamos ver como é que ficaria isso daí dentro de um exemplo mostrado aí por ilustração. Veja abaixo a função representada em diagrama definida pela lei função x mais 4. Tem aí a imagem de um para o outro, que a gente vai ver isso daí principalmente na aula que será voltada para arranjo, tá? Nessa função, temos o conjunto imagem representando a PA 5, 6, 7, 8. Daí a função afim, x mais 4, é uma lei de PA. Reparem no desenho aí, porque o próprio desenho, a própria ilustração, ela dá a resposta para vocês. Definição de progressão geométrica, que aí a gente vai ver um pouco aqui de PG, ó, PA, progressão aritmética. Agora a gente vai ver um pouco de PG, tá? Mas para dar uma pincelada, a gente não vai se aprofundar no assunto, não. Progressão geométrica, PG, é toda a sequência de números na qual a divisão entre cada termo, a partir do segundo também, é o termo anterior e constante. Esse
quociente constante, chamado razão da progressão, é representada por quê? Aí vocês têm aí a explicação também dentro do conhecimento, muita mistura aí de letras com números. Suponha que para me exercitar ou comece a correr no calçadão de Copacabana, no primeiro dia eu corra 500 metros e a partir daí a cada dia eu corro 10% a mais do que no dia anterior. Então, seria a mesma coisa, né, que foi explicado lá. 10% de 500 seria o quê? 50. E assim sucessivamente. Vamos ver aqui a explicação. Observe a tabela contendo os dados da minha evolução física. 500, 550, aí ó, 10% de 550, que dá 55, que vai a 605. 10% de 605, que aí você já começa a ter as contas com vírgula, que torna-se um pouco mais complexo. Veja que a sequência 500, 550, 605, 665,5 é uma PG, ou progressão geométrica, de Q igual a 1,1. Certo? Era isso. A gente vai ficando por aqui. Tem 3 exercícios lá para nós fazermos agora no final dessa live. Eu vou ler os exercícios com vocês, vou dar um tempo para vocês desenvolvê-los e depois eu volto corrigindo. Certo? Os exercícios são os seguintes. A sequência dos números 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e 64 é: letra A, uma sequência dos números quadrados dos números naturais. B, uma sequência dos números primos. C, uma sequência dos números ímpares. Ou D de dado, nenhuma das respostas acima. A sequência dos números 0, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 é: uma sequência dos números primos. B, uma sequência dos números quadrados dos números naturais. C, uma sequência dos números ímpares. Ou D de dado, nenhuma das respostas acima. E terceira e última, a sequência, tá aí sequenciar, mas é sequência, tá? 2, 7, 12, 17 é uma PA. A, infinita de razão 5. B, finita de razão 5. C, infinita de razão 3, ou D de dado, nenhuma das respostas acima. Tempinho para vocês fazerem um exercício. Já já nós voltamos corrigindo os mesmos. Até lá. Podemos corrigir? Vamos lá, o primeiro. A sequência dos números 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e 64 é letra A. Uma sequência dos números quadrados dos números naturais, tá? Por quê? Todos os números que estão sendo colocados a eles têm raiz quadrada de um número natural. De 0 é 0, de 1 é 1, de 4 são 2, de 6 são 3, de 16 são 4, 25, 5, 36, 6, 49, 7, 64, 8 e assim por diante. Certo? A sequência dos números 0, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 é, nesse caso aí, pessoal, eu poderia dizer o quê? Letra B. Letra B não, desculpem. Letra C é uma sequência dos números ímpares, tá? E por último, a sequência 2, 7, 12, 17 é uma PA. Letra A, infinita de razão 5. Certinho? É isso. Vou ficando por aqui. Encontro vocês na nossa próxima live ou no nosso próximo episódio. Até lá. Boa semana a todos.